Tem que esperar. Então, bom dia, essa é a nossa aula 12 de cálculo 1. E hoje a gente vai continuar, aliás, a gente vai encerrar o que a gente viu sobre logaritmo, que a gente está vendo, né? Então, eu vou apresentar minha tela. Vamos ver se todos vão ver minha tela agora. Todo mundo vendo minha tela? Sim. Perfeito. Sim. Então, vamos lá. Então, a gente tinha, então, revisado na nossa última aula que se B, que era a base do nosso sistema de logaritmos, era um número ou entre 0 e 1 ou maior do que 1, né? Então, dada a base maior do que 1, a função logarítmica era estritamente crescente. Se a base era menor do que 1 e maior do que 0, a função logarítmica era estritamente decrescente, ou seja, invertia a ordem. No caso, né, tanto da base ser maior do que 1 ou menor do que 1 e maior que 0, o logaritmo levava o produto na soma. Então, o log do produto era igual ao log da soma. Devido ao fato de levar produto em soma, log de 1 era igual sempre a 0, né? A função logarítmica é bijetora, então isso é um fato que a gente viu. No entanto, apenas a demonstração por injetividade foi dada. Para sobrejetividade foi dado um argumento mais ou menos convincente, que era o teste das retas horizontais. Tá? Então a gente não viu uma demonstração formal de que a função logarítmica seja bijetora, mas sim, ela é. Né? Tem que usar alguns fatos sobre os números reais que a gente não teve tempo de ver. Bom, aquelas propriedades, né? Se a base é maior do que 1, então x maior do que 1 implica o logaritmo naquela base positivo. Nessa mesma condição da base ser maior do que 1, se x estiver entre 0 e 1, o logaritmo vai ser negativo. Se a base estiver entre 0 e 1, então o fato de x ser maior que 1 implica o logaritmo negativo. Se a base estiver entre 0 e 1, então o fato de x também estar entre 0 e 1 implica o logaritmo de x na base b ser positivo. Para todo x positivo, o log do recíproco, ou seja, de 1 sobre x, é menos o log de x. Isso vem, na verdade, dessa propriedade K aqui. Ó. Quer dizer, a propriedade K é provada usando a propriedade J. Então, para quaisquer x e y positivos, o log de x dividido por y é o log de x menos o log de y. Para todo x positivo, para todo r real, a gente tem essa regra, vamos chamar, grosso modo, de regrinha do tombo, né? Log na base b de x elevado a r é r log de x na base b. Finalmente, para terminar essa sessão, a gente vai apresentar um resultado que é o resultado de mudança de base da teoria dos logaritmos. Tá bom? Então, o que diz o teorema fundamental? Eu estou apresentando ele apenas para vocês. O teorema fundamental da teoria dos logaritmos nos diz que quaisquer duas funções logarítmicas, digamos, L e, vou chamar aqui de M, se L e M são ambas funções logarítmicas, ou seja, funções com domínio nos reais positivos, contra domínio nos reais, que satisfazem duas condições. Ou ambas são, espera só um pouquinho que eu vou atender. Então, bem-vindo, Alexandre. Bom, então, prosseguindo aqui, né? Então, L e M são funções logarítmicas, ou seja, aplicam produto na soma, né? L de x vezes y é lx mais ly. M também é uma função logarítmica, então aplica produto na soma. Mx mais my. E L e M, né, ou bem
são estritamente crescentes. Claro, eu posso ter uma estritamente crescente e outra decrescente, ou vice-versa. Crescente ou decrescente. Tá? Então, eu posso ter vários casos. Ó. Então, posso ter aqui LM, L crescente, M crescente, L crescente, M decrescente, L decrescente, M crescente, ou as duas decrescentes. Pronto, estritamente. Tudo bem? Então, dadas duas funções logarítmicas, dá duas funções L e M que satisfazem essas condições aqui. Tranquilo? Sim, sim. Então, o teorema fundamental diz, né, eu não provei, mas ele diz, que quaisquer duas funções logarítmicas são, na verdade, múltiplas constantes uma da outra. Ou seja, dadas dessas duas funções, existe uma constante k tal que, para todo x positivo, né, para todo x nos reais não negativos diferentes de zero, eu tenho L de x igual a uma constante positiva multiplicada por mx. Então, esse é o princípio da mudança de base, que a gente já vai ver daqui a pouco. O fato de quaisquer duas funções logarítmicas serem múltiplas uma da outra. Tudo bem até aqui? Sim. Ok. Ok. Então, vamos lá. Então, sejam B e D números maiores do que 1. Aqui eu tomei maior do que 1, mas não é necessário que seja maior. Pode ser 1 menor ou igual a 1. Pode ser 1 entre 0 e 1, entendeu? B e D, duas bases. Então, eu vou corrigir aqui. Eu vou colocar em 0, 1 reunido com 1 infinito. Tá? Então, não preciso me restringir apenas a esse caso. Então, duas funções logarítmicas, uma de base B e outra de base D. Tá? Então, pelo teorema fundamental da unicidade da teoria dos logaritmos, existe uma constante positiva, tal que LD é um múltiplo constante de LB, ou vice-versa. Tá bom? Então, usando isso, a gente obtém para um valor particular aqui de x, né? Isso daqui é válido para todo x positivo. Em particular, se eu tomar um x adequado aqui. Então, um x adequado possível para tomar aqui, para simplificar as coisas, seria o x igual a d. Porque quando eu tomo aqui x igual a d, quem que é o LD de d na base d? Quem que é o logaritmo de d na base d? É o expoente ao qual eu tenho que levar d para dar d. É 1, né? Que é o que está aqui embaixo. Então, se eu faço x igual a d, eu obtenho uma instância particular dessa igualdade aqui, ou seja, que o logaritmo de d na base b é uma constante positiva vezes o logaritmo de d na base d. Só que esse número eu sei que é 1 por definição de logaritmo, né? K vezes 1 é igual a K. Logo, o múltiplo constante, né, que uma função logarítmica é da outra, é o logaritmo de d na base b. Portanto, para todo x positivo, né, a gente encontrou aqui que K deve ser igual ao logaritmo de d na base b. Portanto, para todo x, o logaritmo de x na base b é a constante logaritmo de d na base b vezes o logaritmo de x na base d. Ou, escrevendo de outra forma, para todo x diferente de 1, né? Deixa eu acrescentar essa obstrução aqui. Se x não é 1, senão 0, o denominador, né? Então, posso escrever isso daqui, ó. Colocando o LBD em evidência, perdão, isolando o LBD, eu tenho aqui ó, o L na base B de D é igual L na base B de X dividido por L na base D de X. Então, traduzindo com a nomenclatura que a gente está mais familiarizado, essa daqui é a fórmula da mudança de base. Então, o logaritmo de D na base B é o logaritmo de X na base B dividido pelo logaritmo de X na base D, para qualquer X. Tudo bem?
Tudo bem. Assim, eu só não entendo muito o motivo daquela constante. Multiplicar a constante por um logaritmo tal é igual aquele logaritmo original, mas teria toda aquela demonstração que você falou, né? Ah, o porquê dessa... Lá no começo, essa. Mas O isso daí. teorema fundamental da unicidade? É, Você diz? Então, vou só apresentar ele para vocês. Peraí, vamos lá. Aqui embaixo, ó. Ah, aqui ó, tem a prova da sobrejetividade da função logarítmica. Aqui já começa a função exponencial. Aqui, ó, tá. O abençoado do teorema. Primeiro a gente prova aqui, ó, né? Só para dar um contorno da situação. Então, a gente prova primeiro aqui a proposição 43, que se L é uma função logarítmica, né, ou seja, leva produto na soma e é ou estritamente crescente ou estritamente decrescente. Então, para qualquer constante positiva, o múltiplo, né, da função logarítmica pela constante continua sendo uma função logarítmica. Isso é super simples de verificar. Para todo k positivo, a gente tem o seguinte: como L é uma função logarítmica, digamos que ela seja estritamente crescente. Então, se x é menor do que y, Lx é menor que Ly. Como k é uma constante positiva, se eu multiplico os dois membros dessa inequação por k, ela continua verdadeira. Então, obtenho k Lx menor do que k Ly. Ou seja, a função KL, que é essa daqui, calculada em x, é menor do que KL calculado em y. Ou seja, pelo menos ela ainda é estritamente crescente. E, similarmente, como L é logarítmica, ela leva produto em soma. Multiplicando os dois membros dessa igualdade por k, eu obtenho que KL calculado em x vezes y é KL calculado em x mais KL calculado em y. Então, é uma função estritamente crescente que leva produto na soma. Portanto, por definição, trata-se de uma função logarítmica. Tudo bem? tudo bem, prof. Obrigado. Nada, mas assim, esse é um lado das implicações. Então, se qualquer múltiplo constante positivo de uma função logarítmica é, de novo, uma função logarítmica. Agora, o que o teorema fundamental diz é que vale também a recíproca desta afirmação. Então, ou seja, que se Lm forem, né, funções de R positivo, nos números reais positivos em R, forem funções logarítmicas, então eu garanto que existe uma constante tal que para todo x positivo, m nada mais é do que um múltiplo constante positivo de L. Aí, a demonstração, ela já leva em conta, ela precisa levar em conta uma propriedade dos números reais, que é a propriedade arquimediana. A propriedade também não é nada de outro mundo, viu? Ela diz o seguinte, que os números naturais são ilimitados nos números reais. Não é difícil de acreditar nisso, né? Uma forma equivalente da gente ver isso é dizer que para todo número positivo, não importa quão pequenininho ele seja, pensa aqui que você tem a reta real, você tem o zero. Aí você vem e pega um número bem pequenininho. Existe sempre um número natural, vou colocar assim um n0 de epsilon, só para expressar que o n0 tá dado em termos do epsilon. Natural, tal que o recíproco de n0 é menor do que epsilon. É difícil de acreditar nisso? Acho que tá tranquilo. Então, se a gente aceita, né, que os naturais não têm um limitante superior, tem alguma que seja, vamos lá, vou olhar para vocês. Tem algum que seja o maior de todos os números naturais? Não tem, né? Não. Exato. Então, aí o que que a gente pode pensar assim? Então, dado qualquer número positivo, a gente sempre consegue um natural maior do que ele, né? Então, seguindo essa linha de raciocínio, o que acontece é o seguinte: dado um número positivo epsilon, tá? Aqui eu estou pensando em epsilon bem pequenininho, por exemplo, 10 elevado a menos 23, alguma coisa, tipo coisas estupidamente pequenas. No entanto, embora pequeno, é positivo.
Como isso daqui é um número positivo, o seu recíproco também é um número positivo. Quanto menor for o epsilon, né, digo, quanto mais perto o epsilon estiver de zero, maior vai ser o 1 sobre epsilon. Só que não importa o quão grande seja esse número 1 sobre epsilon, como os naturais não existe o maior de todos os números naturais, sempre vai ter um número natural que ultrapassa esse daqui, ou seja, existe sempre um n0 epsilon que ultrapassa 1 sobre epsilon. E aí, reescrevendo essa desigualdade, a gente pode trocar aqui, permutar, né? O n epsilon com o epsilon, a gente obtém que 1 sobre n0 epsilon é menor do que epsilon. Essa é a propriedade arquimediana da reta. Tudo bem? É só isso. Do fato de, para todo epsilon, a gente ser capaz de encontrar um natural cujo recíproco seja menor do que epsilon. Tá? Então, acho que agora dá para a gente até ver a demonstração do teorema fundamental da teoria dos logaritmos. Se ficar muito complicado, aí eu passo só a ideia. Então, ó, vamos ver então que, dadas as duas funções logarítmicas, uma é múltipla da outra. Múltiplo constante. Então, vamos supor, primeiramente, que exista um certo número, tal que essas duas funções, um número maior do que 1, tá? Tal que essas duas funções L e M coincidam nesse número maior que 1. Eu afirmo para vocês, se elas coincidem em algum número que seja estritamente maior do que 1, elas são a mesma função. É grave essa acusação, né? Então, naturalmente que se LA é igual a MA, então para qualquer número racional R, pela propriedade, né, do tombo lá, digamos, da função logarítmica, a gente tem L de A elevado a R é R vezes L de A. E L de A, por hipótese, é igual a M de A. Então, R vezes L de A é R vezes M de A. Mas R vezes M de A, por M ser uma função logarítmica, é M de A elevado a R. Tá? Então, eu afirmo para vocês que para todo x eu tenho essa igualdade. De fato, se não fosse verdade que para todo número positivo Lx coincidisse com Mx, então é porque existiria algum número positivo que testemunharia que isso é falso. Né? Ou seja, existiria um B positivo, tal que M de B seria diferente de L de B. Então, sem perda de generalidade, vamos supor que esse B é maior que 1, e, consequentemente, tanto L de B como M de B são positivos. Né? Por quê? Porque se a gente pega o B em que essas funções diferem menor do que 1, basta a gente prosseguir com esse mesmo raciocínio, não usando B, mas usando 1 sobre B, que vai ser um número maior do que 1. Por isso, sem perda de generalidade. A argumentação que a gente faz aqui é sempre possível. Quer B seja maior do que quer B seja maior do que 1, quer ele esteja entre 0 e 1. Então, bom, L de B diferente de M de B significa uma dessas duas coisas. Ou que L de B é estritamente menor que M de B, ou que M de B é estritamente menor que L de B. Sem perda de generalidade, ou seja, né, se eu supuser o outro caso, o raciocínio é totalmente o mesmo. Então, vamos supor que o L de B seja estritamente menor. A gente quer provar que, se isso acontece, a gente chega numa contradição. Tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Como R satisfaz a propriedade arquimediana, eu vou considerar esse número positivo aqui, ó. Esse não é maior do que esse. Então, eu vou considerar M menos L. Então, eu vou chamar isso daqui de epsilon. Então, dado esse número positivo, e dado, né, esse número aqui, L de A, existe um N0 tal que, eu vou colocar assim, né? LA sobre N0 é menor do que esse número epsilon. Aqui tudo bem, como ele é positivo, está valendo também. A gente tinha visto para 1. Como vale para 1, vale também para qualquer número positivo, e L de A é positivo. Cadê? Onde é que eu escrevi isso? Ó, como A é maior do que 1, e a função é crescente, né? Então tem-se que L de A é maior do que 0. Tá? Então, pelo fato de R ser arquimediano,
existe um n0 tal que L de A sobre n0 é menor que epsilon, ou seja, L de A é menor do que n0 vezes epsilon, só que o meu epsilon é tudo isso daqui. Então, o que eu escrevi? O que eu posso escrever, né? Eu divido os dois membros por n0, eu obtenho que mb menos lb é maior do que LA sobre n0. Agora eu uso aquela regrinha do tombo, né, para logaritmo. Então, 1 sobre n0 vezes LA é L de A elevado a 1 sobre n0. E agora eu decomponho a semi-reta dos positivos, com os números o L de A elevado a 1 sobre n0, 2L de A elevado a 1 sobre n0, 3L de A elevado a 1 sobre n0. Esses são todos intervalos do mesmo comprimento. Tá? O comprimento de cada um desses intervalos é L de A elevado a 1 sobre n0. Então, como esse intervalo aqui, LB-MB, tem comprimento MB menos LB, que é um número maior do que L de A 1 sobre N0, por construção, né? Ó, a gente escolheu esse N0 de tal forma que valesse essa desigualdade aqui. Mas a validade dessa desigualdade é equivalente à validade dessa desigualdade aqui, ó, que isso seja maior do que isso. Então, eu sei que esse intervalo tem um comprimento maior do que esse. Perdão, maior do que esse número aqui. Então, inevitavelmente, vai existir um número natural, tal que m vezes esse comprimento vai cair dentro do intervalo LM-LM. Então, acho que eu fiz um desenho aqui embaixo, será? Não fiz. Mas o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Então, imagina aqui que você tem a reta, e aqui você tem os intervalinhos de mesmo comprimento. Todos eles têm o mesmo comprimento, que é o L elevado a A1, L de A, 1 sobre N0 aqui. Todos eles têm esse comprimento. Aí eu falo, ó, como o LB e o MB estão afastados por uma distância maior do que esse comprimento aqui, né? Então, digamos, algo assim. Então, aqui é o LB e aqui seria o MB. Eles estão afastados por uma distância maior do que isso daqui. Qual que é a conclusão que eu chego? Que vai ter que existir algum número, pelo menos um, número inteiro, tal que m vezes esse comprimento aqui esteja entre o L de B e o M de B. Tudo bem? Por que disso daqui? Sim, sim. Ok. Então, ó, m vezes, só que esse número aqui do meio, ó, que é m vezes a elevado a 1 sobre n, pela regrinha do tombo, é L de a elevado a m sobre n0. Que, de novo, pela regrinha do tombo, é m sobre n0 vezes LA. Só que LA é igual a MA. Não é? É, por hipótese. Então, m sobre n0 vezes LA é igual a m sobre n0 vezes MA. Ou seja, aqui eu acho que eu tinha que ter escrito m sobre n... que tem que ser m sobre n0, tá? Que eu errei. Tá? Usei a regrinha do tombo de novo, aí subiu aqui o m. E como L e M são funções estritamente crescentes, segue que LB é menor do que L de A elevado a M sobre N0 e M de A elevado a M sobre N0 é menor do que B. Olha só onde é que eu cheguei. Bom, se isso aqui acontece, então é porque B é menor do que A elevado a M sobre N0, porque L, por ser logarítmico, é estritamente crescente. Então, isso daqui ocorre se somente se o argumento da esquerda é menor do que o argumento da direita. Então, primeira conclusão, B é menor do que A elevado a M sobre N0. Segunda conclusão, como M de A elevado a M sobre N0 é menor que M de B, e M é logarítmica, portanto estritamente crescente, segue que
o argumento da esquerda é menor do que o argumento da direita. Tudo bem? Ok. Então, eu achei um pit stop aqui, ó. Tem um número que é estritamente maior que LB e tem um outro número também que é estritamente menor do que MB. Só que esses números aqui eu concluí aqui em cima que são iguais, ó. Esse número é igual a cadê ele? A esse aqui, ó. Tá vendo? Tem o igual, igual, igual. Então esses dois números são iguais. Esse número coincide com esse. Logo, eu concluí que LB... não, minto. Isso daqui é só justificativa. Não precisa nem olhar para isso. O que eu concluo mesmo vem daqui, ó. Então eu tenho um número A elevado a M sobre N0 que está entre B e B. Pode isso, Arnaldo? Conclusão que eu derivo daqui é que B é um número real estritamente maior do que B. Logo, chegamos num absurdo. E de onde é que veio esse absurdo? Como é que eu cheguei nessa conclusão? O que eu supus lá no começo que me deu esse problema? O problema veio de supor que não era o caso, né, que Lx fosse igual a Mx para todo x. Tá bom? Então, a prova do teorema fundamental da teoria dos logaritmos é feita por absurdo. Se eu tiver aqui duas funções logarítmicas coincidindo em um número estritamente maior do que 1, então elas têm que coincidir sempre. Então elas são a mesma função. Como é que eu provo isso? Suponho que não seja o caso, que elas coincidam em um número estritamente maior do que 1 e que elas difiram em algum número da reta. Se elas diferirem em algum número B da reta, eu concluiria que B era menor do que B, estrito. Absurdo. Logo, elas têm que, se L de algum número maior do que 1 for igual a M de algum número maior que 1, do mesmo número maior do que 1, a conclusão que eu tiro daí é que elas são a mesma função para todo x. Tudo bem? Então, só para confirmar uma coisa, nunca poderia haver um caso em que duas curvas logarítmicas se cruzassem e não fossem a mesma. Exato. Exceto no número... Exceto no 1, né? O ponto que elas cortam. Tipo, elas não se interceptam... Fica maior que 1, desculpa. Verdade, tá Isso. certo. Mas é isso mesmo. Quaisquer duas curvas logaritmos distintas, elas não podem se cruzar a partir do 1. Se elas se cruzassem a partir do 1, elas seriam a mesma. Nossa, que doido, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Então, aqui a gente provou por A mais B dividido por C. E aí vem a nossa conclusão, né? Que, de fato, existe um certo... da existência de algum número onde as funções coincidam, né? Um número positivo maior do que 1, eu concluiria que as duas funções são a mesma. Na verdade, vai acontecer uma coisa parecida quando a gente for ver solução de EDO. Né? Solução de... Peraí. Quando é suposto que Lx é igual a M, seria uma prova por absurdo. Então, geralmente, para provar por absurdo, a gente nega o que a gente quer provar que é verdade e mostra que isso redunda numa coisa falsa. Então, se eu supuser que Lx é igual a Mx, na verdade, a minha intenção, ao empregar isso numa prova por absurdo, seria provar que Lx é diferente de Mx. Tá bom? Tá, professor, outra Oi. dúvida. Pois não. Eu entendi ali, mas na prática, o que significa um ser diferente do outro e serem a mesma função? Eu não entendi isso na prática. Não, Na verdade, isso daqui é um resultado auxiliar para a gente provar que, dadas quaisquer duas funções logarítmicas, L e M, ou ambas quaisquer duas funções logarítmicas, uma é múltiplo constante da outra.
Tá? Então, aí a gente provou num primeiro momento que se duas funções logarítmicas coincidem num número maior do que 1, né, se L de B é igual a 1 M de B, se existe um certo beta que isso daqui acontece, então elas coincidem para todo número positivo. Foi isso que a gente viu. Essa ideia do múltiplo seria da deslocamento da função, né? Isso, uma deformaçãozinha. Tá. Tá bom? Agora peguei. Obrigado. Nada. Então, ó. Aí, ó, para terminar a demonstração, que agora é só essa metadezinha aqui, ó. Então, passemos agora à demonstração do resultado principal, tomando o valor concreto para A, né, o ponto em que as duas funções coincidem. Bom, então posso escolher qualquer um, vou escolher o número 2. Podia ser 3, podia ser π, podia ser qualquer número. Como 1 é menor do que 2, e tanto L quanto M são funções crescentes, estritamente, segue que L de 2 é positivo, né? Porque 1 menor que 2 implica, pelo fato de L ser crescente, L de 1 menor do que L de 2, e L de 1 é zero. Mesma coisa para a função M, né? M é uma função logarítmica, portanto, estritamente crescente nesse caso. Então, M2 é maior que M1, que é zero. Então, vamos considerar essa constante aqui. Então, eu estou exibindo para vocês quem é a constante que dá um múltiplo. Então, eu tinha originalmente funções L e M, e a afirmação de que L era um múltiplo constante de M, ou M era um múltiplo constante de L, e agora eu estou exibindo, de fato, quem que seria essa constante. Afirmo para vocês que seria M2 dividido por L2. Então, vamos verificar por quê. Então, a gente já viu, né, no teorema anterior, que um múltiplo constante de uma função logarítmica é, de novo, uma função logarítmica, correto? Sim, sim. Então, se eu mostrar que a função n, que é o múltiplo constante de L, coincide com a função m em algum ponto maior do que 1, segue do que a gente acabou de argumentar que essas duas funções são a mesma. Entenderam onde é que entra o argumento? Sim, sim. Então, pelo que provamos anteriormente, agora a gente olha, ó, n e m, perdão, a função n, que é um múltiplo constante de L, vai coincidir com a função m em um ponto. Qual ponto? 2. Quem que é n de 2? Bom, n de 2, então quando eu troco x por 2, aqui eu obtenho L2, L2, cancelo L2, fica igual a M2. Então, conclusão, N2 é igual a M2, 2 é maior do que 1. Então, eu tenho N é uma função logarítmica, pelo teorema anterior. E N coincide com M em um número maior do que 1. Conclusão, são iguais. Quaisquer duas funções logarítmicas crescentes que coincidem em algum número maior do que 1 são a mesma função. Conclusão, para todo x positivo, nx é igual a, né, que é igual a m2 por L2 vezes Lx. Tá? Então, vou chamar esse número aqui de K e ele é igual a M. Ou seja, para todo x real positivo, M é um múltiplo de L. Tudo bem? Sim, sim. No final não era um monstro de 7 cabeças, né? Bom, mas esse é o princípio, é o porquê de valer a mudança, né, de base. Então, vocês podem memorizar essa formulinha ou usar essa formulinha aqui, que tá tudo bem, tá? Só quis dar uma justificativa para vocês terem uma noção de onde é que vem, do porquê que vale aquela propriedade, tá certo? Então, da proposição acima, concluímos que toda função logarítmica, em particular, é múltiplo constante do logaritmo natural, ou seja, da base e. Então, a gente tem o seguinte, o log de d na base b, usando essa formulinha aqui, é o log de qualquer número na base,
Deixa eu ver, eu acho que eu escrevi invertido, será? É só trocar aqui por B, né? Vamos ver. Se eu troco aqui por B e aqui por B, vai ficar 1 LNB igual a 1? Não, tá? Vamos lá. Então, eu sei que o log, qualquer logaritmo, é um múltiplo constante de ln, correto? Então, só o que eu estou escrevendo aqui, vocês consideram agora. Bom, vamos ver quem que seria esse K. Então, sempre que vocês esquecerem, é só olhar aqui. Ó. Quem que seria esse K? Bom, isso tem que valer para todo x. Se tem que valer para todo x, em particular para algum x que me convenha. Então, vou pegar x igual a b, porque daí, quando eu substituo x por b, isso daqui fica igual a 1. Então, aqui, ó, log bb é igual a k vezes lnb. Ó, log bb é 1. Isso daqui é k vezes lnb. Ou seja, k tem que ser igual a 1 sobre lnb. Então, essa fórmula aqui está errada. Tá? O correto é, então, eu escrever log na base b de x é igual a 1 sobre lnb vezes lnx. Tá bom? Então, essa é a fórmula de mudança de base. Entenderam como é que vocês deduzem rapidinho? O princípio é duas funções logarítmicas quaisquer são múltiplas constantes uma da outra. Tá bom? Ok. Então, com isso daqui vocês não vão esquecer nunca mais da formulinha. Assim espero, né? Bom, tradicionalmente as bases mais comuns para sistemas de logaritmos são a base 10, né? Porque o nosso sistema de numeração é o decimal. E a base E, né? Aquele número especialíssimo. Que estudaremos mais tarde com mais afim. Então, conforme provado no apêndice, as funções logarítmicas exponenciais se relacionam como segue, né? Uma é a inversa da outra. Então, o logaritmo de x na base b é um número r, se somente c, b elevado a r for igual a x. Isso é a própria definição de logaritmo. Agora, a parte de logaritmo e de função exponencial, a teoria está fechada. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, vamos ver algumas explicações. Explicações não, aplicações. Tá? Então, aqui, ó, eu tirei esse texto desse site aqui, que fala como é que a gente calcula a idade de rochas. Vou passar meio por cima, tá? Então, a idade absoluta de uma rocha pode ser determinada de várias maneiras, pelo conteúdo dos seus fósseis ou datação radiométrica, tá? Se uma rocha contém fósseis, então a idade vai ser a idade do fóssil, faz sentido. Esse método, no entanto, tem muitas limitações. Nem toda rocha tem fósseis. As ígneas, por exemplo, nunca os têm. E mesmo quando a rocha contém restos ou vestígios de animais e plantas, eles podem ser de difícil obtenção. Então, outro problema é que alguns fósseis vivem durante um período de tempo muito grande. Então, ainda que você encontre lá um fóssil, o período de tempo no qual ele pode ter ficado ali é de milhões de anos. Agora, tem alguns bichos que vivem bem pouco. Quer dizer, bem pouco que eu digo em escala geológica, né? Por exemplo, as trilobitas, pareciam umas baratinhas que ficavam no fundo do mar. Então, ó, esses fósseis são fósseis índices. Tá? Então, aqui tem os fósseis de trilobitas, que são eram animais marinhos que viviam no fundo do oceano durante um curto período de tempo geológico. Então, se você encontrar fóssil do trilobita, de qual a idade daquela rocha? Da época que o trilobita estava vivendo. E eu sei que época é, né, não pode ter sido muito além de uma certa faixa curta de tempo. Tudo bem? Tudo bem. Para superar as grandes limitações da datação por conteúdo de fóssil, a gente usa a datação radiométrica, que só se tornou possível
quando há cerca de 100 anos descobriu-se a radioatividade. Então, radioatividade, como vocês já devem saber, processo de desintegração espontânea de átomos de alguns elementos químicos encontrados na natureza. Toda a natureza é formada de átomos, e átomos são constituídos de modelo que a gente tem para eles, né? Um núcleo, onde existem prótons, nêutrons e outras cositas más, e tem elétrons que, por assim dizer, orbitam esse núcleo. Não é bem isso, mas só para a gente ter uma ideia. Então, os elementos químicos radioativos emitem uma radiação que pode ser de 3 tipos. Uma radiação alfa. Então, aqui, ó, 2 prótons. Aqui eu coloquei 2 prótons, 2 nêutrons. Ah, tá, é um núcleo de hélio. É verdade. Ela pode emitir partículas alfas, que são núcleos de hélio. Pode emitir elétrons, né, que é a radiação beta. Ou pode emitir uma radiação gama, que é uma radiação eletromagnética. Então, com a emissão dessas radiações, os átomos originais que são radioativos se transformam em átomos estáveis, né, ou seja, não radioativos. Então, se a gente souber a velocidade com que esse processo ocorre, a gente consegue determinar a quantidade do elemento formado pela radioatividade e assim determinar quanto tempo o processo está ocorrendo naquela rocha. Esse tempo vai ser a sua idade. Então, aqui, ó. Todo elemento químico tem um número atômico, número de massa. O número atômico não varia. O carbono... Deixa eu ver aqui, ó. Aí aqui tem umas descrições de decaimentos. Aqui, ó. Decaimento radioativo pode se dar numa só etapa, por exemplo, pode transformar rubídio em estrôncio, cada nome, né? Ou envolver várias etapas. Tem a série do urânio, urânio vira chumbo, por aí vai. Então, ele corre em diversas velocidades em cada um desses pares de elementos e, teoricamente, nunca termina. Por isso, na datação radiométrica, trabalha-se com o conceito de meia-vida, que é o tempo necessário para que metade da substância desapareça. Tá? Metade daqueles isótopos desapareça. Numa rocha, são necessários, por exemplo, 106 bilhões de anos, mais velho que a Terra, né? Para que metade do samário original, né, o samário 147 aqui, se transforme em neodímio. Portanto, a meia-vida do samário é 106 bilhões de anos, ou 106 giga-anos, ou 106 mil milhões de anos, para ter uma ideia do tamanho do tempo. Bom, então, um conceito-chave aqui no decaimento radioativo é o período que leva para reduzir a metade. Tá? Então, o decaimento radioativo de um elemento pode ser descrito pela função aqui, ó, P, né, ou quantidade do elemento no instante t, é a quantidade inicial vezes 2 elevado a menos uma constante positiva b vezes t. Esse 2 aqui tem a ver com o fato de ser, né, da gente conhecer a meia-vida. Meia-vida é metade, então tem o 2 aqui. Então, onde tem um instante de tempo medido em anos, b é uma constante real e p0 é a quantidade inicial da substância. Então, tomar o rubídio, para que metade do rubídio se transforme em estrôncio, bastam 48,8 giga-anos, né? Tipo, umas 10 vezes a idade da Terra. Ou seja, 48,8 vezes 10 a 9. No caso do urânio, leva só 4,5 vezes 10 elevado a 9 anos para metade de uma amostra se transformar em chumbo. Então aí a gente já pode fazer nas contas, né? Em quanto tempo será que Chernobyl vai estar limpinho, limpinho? Né? Demora um tempinho aí para o isótopo decair. Então, vamos obter uma função exponencial que modele o decaimento do rubídio. Tá? Então, ó, seja R, né, quantidade de rubídio, no instante t, eu sei que vai ser uma função exponencial. Então, vai ser uma função do tipo R0 vezes 2 elevado a menos bt. Então, ou seja, essa daqui é a função que descreve a quantidade de rubídio presente em uma amostra no instante t dado em anos, a partir de um instante inicial. Então, sabe-se que a meia-vida do rubídio é de 48,8 vezes 10 elevado a 9 anos. Então,
que eu posso esperar da quantidade de rubídio depois de 48,8 vezes 10 elevado a 9 anos? Que ela seja metade da quantidade inicial. Ou seja, que isso daqui seja meio R0. Tá bom? Meio R0 eu posso escrever como 2 elevado a menos 1 vezes R0. Por outro lado, sabemos que R0 vezes 2 elevado a menos B vezes aqui o tempo de meia-vida, né, eu estou usando o fato da minha função ter essa forma aqui, é igual a 2 a menos 1 vezes R0. Tudo bem essa parte aqui? Assim, eu só me perdi em um ponto, porque o R0 é esse valor, porque R0 não seria no tempo zero? Isso. Mas no tempo zero, como é elevado a 2 menos BT, o T0 não... O T0 seria 0, né? Não, verdade, desculpa, zero, um número elevado a zero é 1, desculpa, tô fazendo confusão, né? Não, mas é isso mesmo. É quando T igual a 0, eu tinha R0. Né? Se eu troco aqui por 0, vai dar R de 0 igual a R0. E o que eu estou usando aqui é que, como eu levo esse tempo para reduzir a metade, então R calculado nesse instante vai ser igual a 2 a menos 1 vezes R0. Então aqui eu tenho R calculado no instante lá, que é 4, tá? 48,8 vezes 10 a 9. Isso daqui vai ser metade da quantidade inicial, por definição de meia-vida. Isso é 2 a menos 1 vezes R0. Por outro lado, eu sei que, por definição, isso daqui é R0 vezes 2 elevado a menos B, vezes esse número pequenininho aqui, 48,8 vezes 10 a 9. Né? Então, aqui eu cancelo R0 com R0, que foi o que eu fiz aqui embaixo, e eu chego que 2 elevado a esse número é igual a 2 elevado a menos 1. Uso agora que a função exponencial é sempre bijetora, né? Ou posso usar que por ser bijetora ela tem inversa como a logarítmica, aplico o logaritmo na base 2 nos dois membros dessa igualdade, então eu obtenho log na base 2 desse número igual log na base 2 desse número. E isso daqui, na verdade, me conduz à seguinte igualdade, que menos b vezes 48,8 vezes 10 a 9 é igual a menos 1. Conclusão, B tem que ser igual ou recíproco, né? Aqui, então, o menos cancela com menos, vai ficar B igual a 1 sobre 48,8 vezes o 10, que estava 9, aqui ficou menos 9. Então, isso daqui, depois a gente usar a calculadora, dá 2,049 vezes 10 a menos 12. Então, a função que... E assim a gente encontrou o parâmetro B. A função que descreve a quantidade de rubídio é, portanto, R de T igual a R0, quantia inicial, vezes 2 elevado a esse número bem pequenininho, vezes T. Tudo bem? Sim, sim. Agora vamos para a mais interessante de todas as datações, que é a datação por carbono 14. Vocês já ouviram falar desse tipo de datação? Então, o princípio dessa datação é o seguinte. A quantidade de isótopos do carbono 14 presentes na atmosfera é algo constante ao longo do tempo. Isso vem do processo que acontece lá no alto da atmosfera, com a colisão de raios cósmicos em átomos de nitrogênio, tá? É um processo que acontece a uma velocidade constante, então o tal de Libby, ele tinha lá a observação de que na atmosfera, a proporção de carbono 14 em relação ao carbono 12 é constante ao longo do tempo. Guarda essa informação. Então, enquanto um ser está vivo, ele está absorvendo os dois tipos de carbono. Então, nesse instante atual em que eu estou vivo, né, eu tenho a mesma proporção de carbono 12 e carbono 14 que tem digamos assim, a atmosfera. Né, eu estou em equilíbrio. Agora, se eu morro agora, além de vocês ficarem sem aula, o que vai acontecer? Meu corpo vai parar de absorver o carbono 14 e o carbono 12. Então, eu só vou ter o meu carbono 14 e o meu carbono 12. Então, conforme o tempo vai passando, o carbono 14 vai decaindo e vai diminuindo, né?
Então, daí eu comparo daqui, sei lá, uns 10 mil anos, eu vou lá, retiro uma amostra minha, eu não, né, outra pessoa. Vai lá, tiro uma amostra minha, olha lá qual que é a proporção de carbono 14 que tem naquele ser que morreu há algum tempo e qual que é a proporção de carbono 14 que existe na atualidade. Dependendo dessa proporção, eu sei, né, quanto menos tiver, mais tempo se passou. Tudo bem? Essa é a ideia geral aqui, ó. Então, essa técnica rendeu um prêmio Nobel para o Willard Libby em 1940, na década de 40, né? Então, se baseia no fato da concentração do isótopo 14 do carbono se manter constante na atmosfera. Então, ele percebeu que a quantidade de carbono 14 dos tecidos orgânicos mortos diminui a um ritmo constante com o passar do tempo. Sem a medição dos valores de carbono 14 em um objeto fóssil, então tem que ser um objeto que teve vida, que absorveu o carbono 14, nos dá pistas dos anos decorridos desde a sua morte. Isso equivale a dizer que o carbono 14, por assim dizer, morre junto com o ser vivo, e é a partir dessa datação que ele vai diminuindo a quantidade através dos anos. Então, isso possibilita entendermos em que época esses seres viveram, os fósseis, né? Os seres. Hoje, esse método é o método mais eficiente para estimar a idade de espécies arqueológicas de origem biológica. Então, para vocês que fazem oceanografia, geologia, isso é bem importante. Essa técnica é aplicável à madeira, carbono, sedimentos orgânicos, ossos, conchas marinhas, qualquer material que conteve carbono em alguma de suas fontes. Então, como o exame se baseia na determinação da idade a partir da quantidade de carbono 14, e essa quantidade diminui com o passar do tempo, ela só pode ser usada para datar amostras que tenham idades estimadas em até 50 a 70 mil anos. Por quê? Porque chega a partir de um certo período, os meus aparelhos já não detectam mais uma quantidade tão ínfima de carbono 14. Então, quem sabe lá no futuro, em que a gente tem alguma técnica, não sei se isso é possível, de medir a quantidade de carbono 14 bem pequena, bem ínfima mesmo, contato, tem 3 átomos ali. Então, a gente saiba datar com mais uma amplitude maior. Então, vamos fazer aqui uma função para descrever o decaimento do carbono 14, para a gente poder estimar a idade. Então, seja C de T a quantidade de carbono 14 no instante T. Então, como a gente já viu logo no comecinho, essa função ela tem que ser da forma C0, uma constante, vezes 2 elevado a menos B vezes T. Bom, sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Então, C calculado em 5.730, a quantidade de carbono após passados 5.730 anos vai ser igual a metade da quantidade inicial. Então, por outro lado, o que é C de 5.730? É C0, né, pela fórmula que eu estou supondo, é C0 vezes 2 elevado a menos 5.730b. E isso daqui é 2 elevado a menos 1. Dos dois membros aqui aparece C0, então eu posso cancelar. Então aqui fica 2 elevado a menos B 5730 igual a 2 elevado a menos 1. Aplico log na base 2 nos dois membros aqui em cima. E eu obtenho que menos B vezes 5730 igual a menos 1. Resolvendo isso daqui para B, eu chego que B igual a 0,0001745/2006. Aproximadamente. Tá? Logo, a função que nos diz como é que decai o carbono 14 é essa daqui, ó. C de T igual a C0, quantidade inicial, vezes 2 elevado a essa constante, vezes T. Tudo bem? Como é que a gente calcula a constante, então? Sim, sim. Perfeito. Então, ó, assim considere um exemplo para ver como determinar a idade dos fósseis. Então, digamos que um fóssil de um animal seja encontrado e, após análise, descobre que ele apresenta um teor de carbono 14 igual a 1,25 partes por bilhão. Isso quer dizer que ele possui 12,5% do teor de carbono 14 encontrado nos seres que estão vivos. Tá? Vamos determinar aproximadamente a idade desse fóssil. Então, o que seria isso, né? Tipo, eu vou lá, pego uma amostra do fóssil e pego uma amostra de um ser vivo. Eu olho aqui, ó, qual que é a quantidade de carbono 14 no ser vivo? A quantidade é X. E a quantidade de carbono 14 no fóssil? A quantidade de carbono
14 no fóssil é de 12,5% de X. Tudo bem? Então, vamos determinar a idade desse fóssil. Bom, esse fóssil contém, então, 12,5% do carbono inicial. Então, ele tem, em termos absolutos, 0,125 vezes C0, carbono 14. E eu sei que o decaimento do carbono 14 segue essa função aqui. Então, esse número aqui é 2 elevado a menos essa constante aqui vezes T, vezes C0. Então, independentemente de qual fosse a quantidade inicial, aqui eu cancelo nos dois membros, eu chego no seguinte, 0,125, na verdade, 2 elevado a menos 3, é 1/8. Então, aqui eu chego que 2 elevado a menos 3 é igual a 2 elevado a menos isso daqui vezes T. Conclusão, aplicando log na base 2 nos dois membros e resolvendo para T, a gente chega que T tem que ser igual a 3 dividido por esse número, ou seja, aproximadamente 17.190 anos. Isso significa que o animal em questão morreu, ou seja, parou, né, de absorver carbono 14, há 17.190 anos. Então, completou 3 meias-vidas. Né? Então, passou... Que bom que você gostou. Então, passou uma meia-vida de 5.730 anos, aí a quantidade inicial caiu pela metade, mais 5.730 anos caiu para metade da metade, ou seja, 1/4, e mais 5.730 anos caiu para metade da metade, ou seja, 1/8. Então, a gente consegue calcular a idade do fóssil usando essa exponencial. Tá legal? Legal, prof. Obrigado. Nada, imagina. Então, vamos... aqui, então essa daqui seria a parte mais de aplicações, né, de logaritmos. Aí eu peguei a lista, deixa eu ver se eu consigo salvar. Não, melhor exportar como PDF. Ok. A lista 3 aqui. Vamos verificar. Então, vamos verificar como é que a gente faria, né, esses exercícios aqui. Então, o 1 tá tudo bem ou vocês gostariam que eu fizesse algum deles? Se sim, digam qual que vocês gostariam que eu fizesse. Só para... Eu vou querer. Aí, qual item? Nossa, eu tenho muita dúvida, tá louco? Sempre eu que falo. Tá, no D, antes de você liberar o gabarito, eu fiz pelo GeoGebra para ver se eu tinha feito certo. Legal. Aí, no D, eu não entendi por que ele é decrescente. Porque para mim eu fiz crescente, né? Por causa desse menos aqui, ó. Vamos ver, vamos fazer ele com... Deixa eu só ver se ele adicionou mesmo uma página aqui, porque às vezes ele só fala que adiciona uma página. Vamos lá. Acho que ele adicionou, vamos ver. Não, ele duplicou a página. Vai lá. Quero uma página assim. Por favor, acrescente. Acrescentou. Agora acrescentou 2. Então vamos lá. Fx igual a 3 a menos x mais 2. Então vamos fazer essa. Fx igual a 3 a menos x mais 2. Então a gente está acostumado a ver função com expoente aqui positivo, né? Então vamos tentar escrever isso daqui como... Vamos tentar tirar esse sinal de menos aqui do expoente. Então isso daqui vai ficar assim, ó. Isso é 3 elevado a menos 1 elevado a x, né, propriedade da potência, mais 2. Então, fx é igual a 3 elevado a menos 1 é 1/3. Ah, já entendi por que é decrescente. Porque daí a base é menor do que 1.
Então, Tá. sempre que a gente tiver um menos aqui no expoente, vai ser decrescente, porque a gente pode fatorar e colocar um menos 1 aqui dentro do parêntese. Tá bom? Aí, como é que a gente... Só completando aqui, né? Então, como é que seria o gráfico? A gente sabe que tem uns pontos que são pontos característicos da função, que servem... São pontos, por assim dizer, chave para o esboço. Que são valores onde é fácil calcular a função. Então, vamos primeiro esboçar o gráfico de g de x igual a 1/3 elevado a x. Porque depois, para calcular, para desenhar o gráfico de f, basta eu deslocar o gráfico verticalmente, porque eu estou somando aqui a lei da função, né? O número 2, basta eu deslocar verticalmente em 2 unidades, para cima, que é positivo. Então, aqui vai ficar, como é que é o gráfico de 1/3 elevado a x? Bom, eu sei que quando x for igual a 1, a função vai assumir o valor 1/3 elevado a 1. Então, digamos que aqui seja o 1, então aqui é o 2, e aqui é 1/3. Então, vou fazer a mesma escalinha aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, quando x é igual a 1, g vale 1/3. Então, eu estou aqui. Esse daqui é um ponto que pertence ao gráfico. Quando x é igual a 0, então aqui eu tenho g calculado em 0 é igual a 1/3 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, esse aqui é 0. Vamos fazer só para desencargo de consciência no menos 1. Então, quem que é g de menos 1? É 1/3 elevado a menos 1. Elevar a menos 1 é a mesma coisa que fazer 1 dividido por 1/3 elevado a 1. Isso vai dar 3. Então, eu vou vir aqui nessa altura um pouquinho maior. Então, o gráfico vai ter que passar por aqui e por aqui. E eu já sei que gráfico de função exponencial tem que ter aquele aspecto, né, que a gente já viu. Então, vou fazer aqui mais ou menos como é que vai ficar. Ó. E aqui ele vai decrescendo assintoticamente até chegar no 0. Claro que ele é lisinho, bonitinho, tá legal? Então, esse é o gráfico da função g de x igual a 1/3 elevado a x. E como é que eu indico? O gráfico, se você fez assim, tá certo para g de x. Né? Como é que eu sei que esse daqui é o gráfico? Ó, eu olho, ó, o menos 1 está sendo levado em 3. O 0 está sendo levado em 1. O 1 está sendo levado em 1/3. Então, olhando onde o 1 está sendo levado, eu descubro a base. Agora, o que falta a gente fazer? Como eu tenho aqui, como eu quero o gráfico da f e não da g, basta que eu some 2. Então, eu vou deslocar, né, todos os valores que a g assume vão ser iguais a esses valores sobre essa curva, mais os valores, mais o número 2. Então, eu venho e desloco. Aliás, eu pego aqui e desenho a reta y igual a 2. Eita lá, algo assim. E desloco a curva, claro, mantendo ela sempre, ó, sempre sem deslocar horizontalmente, por favor. Aí eu venho e desloco ela verticalmente em 2 unidades. Então, o gráfico vai ficar isso aqui. Tudo bem? Sim. Aí, claro, né, eu vou ter que colocar os pontos característicos aqui. Tranquilo? Porque, né, tipo, é decrescente, por aí vai. Aqui, ó, essa 1/4 aqui também vai ser decrescente. As demais, ó, essa menos 3 elevado a x, vai ser, na verdade, tipo, a gente desenha o gráfico de 3 elevado a x, né, que ela é crescente, e rebate pelo eixo y, porque a gente sabe
né, multiplicar por -1 significa a gente refletir pelo eixo, não y, pelo eixo x. Então ela vai ser decrescente assim, ó. É fazer a lista toda. Não, é porque como os exercícios são parecidos, fazer um é fazer todos. Quase. Tudo bem? Agora, quanto ao exercício 2, nossa. Ó, quanto ao exercício 2, quanto ao exercício 2 aqui, ó, é só seguir o modelo. Então, aqui, argumente a validade das afirmações dos itens B, C e D, seguindo o modelo dado no item A. Então, o modelo dado no item A é esse daqui, ó. Se A é positivo e B é maior do que 1, a função que a gente obtém da função elementar f de x é igual a b elevado a x, multiplicando por A, né, ou seja, a função f de x é igual a A vezes b elevado a x, é estritamente crescente. Então, aqui eu tenho um juízo, né? Se A é positivo e B é maior do que 1, a função A vezes B elevado a x é estritamente crescente. E aqui na solução, né, que vai servir de modelo para depois para vocês fazerem os outros exercícios, eu tenho uma argumentação a favor desse fato. Então, para B maior do que 1, eu sei que a função elementar, né, exponencial elementar de base B, é estritamente crescente. Então, você vai olhar aqui para o B, né, no caso, nos outros itens, a gente considera valores diferentes de B. Ó. Tem casos em que B está entre 0 e 1, tem casos em que B é maior do que 1, então aqui você usa lá no modelo que é crescente, e nos casos aqui em que B está entre 0 e 1, você troca a palavra crescente por decrescente, porque a gente sabe, né, que função exponencial para números com base menor do que 1 são sempre decrescentes. Tá? Então, aqui vai ser um ponto-chave onde você vai ter que fazer alguma alteração ou não, a depender dos valores de A e de B. Bom, então, usando que a função elementar de base B é estritamente crescente, então, dados x1 e x2, eu estou escrevendo aqui embaixo o que significa isso. O que significa a função ser estritamente crescente. Significa que se x1 é um número menor do que x2, então, b elevado a x1, que é, por definição, g calculado em x1, é menor do que g calculado em x2, que é b elevado a x2. Ou seja, x1 menor do que x2 implica b elevado a x1 menor que b elevado a x2. Agora eu venho e uso, como A é positivo, multiplicando os dois membros desta desigualdade aqui, que eu obtive no segundo membro da implicação aqui. Se eu multiplico por A, a desigualdade se mantém. Então, vai ter um exemplo aqui em que o A é negativo. Aliás, vou ter dois exemplos. Então, nesses exemplos, vocês só prestem atenção para, ao invés de manter a desigualdade, inverter. Tá bom? Então, aqui é outro ponto-chave. Então, obtemos, neste caso aqui, a gente manteve a desigualdade. Então, ficou desse jeito aqui. Logo, se x1 precedia x2, né, era menor do que x2, então, f de x1, que é a vezes b elevado a x1, é estritamente menor do que a vezes b elevado a x2, que é f de x2. Como o fato de x1 ser menor do que x2 implica f de x1 menor que f de x2, vai seguir que f é estritamente crescente. Captaram a demonstração? Sim, sim, prof. Ok. Então, aí é para vocês seguirem o exemplo, mas isso aqui é para treinar, tá? Mais para treino. Para vocês se convencerem de coisas que a gente... eu não dei em sala de aula. Eu não dei em aula esses resultados, mas para vocês verem como é que a gente faz a prova. É simplesinho. Então, aqui tá, ó, algumas variações. Oi? Rapidinho, na nossa avaliação vai ter questões de argumentar assim também? Não. Tá. Não, aqui é só para complementar a teoria, mas, tipo, não vou pedir para que demonstrem nada, pode ficar tranquilo. Obrigada. Tá? Nada. Esse daqui é mais para treinar mesmo, para vocês
terem um gostinho de como é que é o trabalho do matemático. Tá? Nesse caso aqui é bem facinho mesmo, tipo, são só algumas variações nos argumentos. Mas tudo bem como fazer a B, C e D? Sim. Perfeito. Então, aqui vem o 3, né? Então, digamos que o número de bactérias numa cultura em placa de... Aqui está um problema. Alguém da biologia sabe, ou sei lá, sabe pronunciar isso daqui? Placa de Petri. Petri? Sempre não sei Petri mesmo. Ah, então eu vou falar Petri. Então, o número de bactérias numa cultura em placa de Petri após 3 horas é B de T, né, bactérias no instante T, é 100 vezes E elevado a 0,693 T. Pergunta-se, qual o número inicial de bactérias presentes? Aí aqui já olhando, a gente, pelo modelo, né, original de função exponencial, a gente viu logo no comecinho que B, né, aqui a base, no caso é T, vezes uma constante que eu vou colocar assim, T. Então, esse número que aparece multiplicando vai ser sempre o valor inicial. Mas, para deduzir de uma forma mais analítica, a gente pode ver, qual é o número inicial. O número inicial é o número quando t igual a zero. Então, o número quando t igual a zero é 100 vezes e elevado a 0,693 vezes zero. E elevado a isso daqui é elevado a zero. Então, é 100. Então, algum cristão muito paciente foi lá e contou quantas bactérias tinha. Tinha 100 bactérias na placa de Petri. Tá? Então, o número inicial é 100. B. Quantas bactérias estarão presentes depois de 6 horas? Então, aqui basta você trocar o T por 6. E aqui não tem jeito. Aqui você vai ter que recorrer a alguma calculadora, tá? O Google, né, que também tem calculadoras. E C. Oi. Sim, eu vi. Boa. Melhor pornográfico. Sim. Sim. Pode esboçar o gráfico como é que fica. Aliás, tem nas notas de aula, eu coloquei lá algumas variações. É só ir, ó que palavra bonita, é só ir cotejando o que está lá nas notas de aula. E aí tem lá as variações da exponencial. Né? Tem o caso em que A é positivo, o que acontece quando a gente soma um Bzinho. Mas sim, é bom fazer. Eu vou colocar o gráfico, sim. Eu vou ver se eu coloco o gráfico no gabarito. Tá bom? Aí fica mais fácil de ver. Tem razão. Bom, então aqui, o item C é quando o número de bactérias vai ser 200. Estime o tempo de duplicação das bactérias. Bom, então eu quero saber quando. Então a questão é descobrir o T. O número de bactérias vai ser 200. Opa, quando é que B de T é igual a 200? Então aqui eu venho e troco, né? Vai ficar 200 igual a 100 vezes E elevado a 0,693T. Aqui eu já posso cancelar, vai ficar 2 é igual a E elevado a 0,693T. O que eu faço agora? Calculo ln dos dois lados, por exemplo. Então vai ficar ln2 igual a ln desse expoente, né? 693T. E regrinha do tombo aqui no logaritmo. ln de E elevado a alguma coisa é essa alguma coisa vezes o LNE. Só que o LNE é 1, né? Porque é que número eu tenho que levar para obter? Então isso daqui é LN2. Então aí a gente, como isso daqui é 1, segue que T vai ser LN2 sobre 0,693. Então aí você olha numa calculadora. Tudo bem? Como é que faria? Professor, Oi. no gabarito tava que você tinha assumido que o E era 2. Eu fiz com 2? Mas eu não entendi, porque o número ele é 2,7 alguma coisa. Você não teria que arredondar para 3?
Ah, não, é que na verdade serve com qualquer base. Que aqui, na verdade... Peraí, vamos ver o gabarito como é que tá. Ah, gabarito da lista 3. Vamos ver aqui. Pá. Opa, passou. Tô no fósforo. Aqui, né? Deixa eu ver. Ah, tá. Aqui eu resolvi de uma forma mais detalhada, né? Eu usei base 2. Realmente foi tá errado. Aqui é E, né? Obrigado. Eu tenho que retificar. Porque aqui a base é E, não é 2. Tem toda a razão. Então, mas o número não é aquele número de Euler? É, Sei lá. Que é 271. 2,7. Aí eu pensei, será que ele arredondou para baixo e substituiu? Não, não, eu errei mesmo. Tá Desculpa. bom. Eu vou corrigir depois, tá? Eita. Então, o certo é fazer assim, tá bom, pessoal? Usar a base que tá aqui. Foi. Eu ainda fiquei meio reticente. Então, certo não é. Tipo, evita. Talvez assim, para fazer uma estimativa meio por alto, tudo bem, mas na hora de resolver um exercício é melhor manter. A própria calculadora manipula, a calculadora científica manipula o erro, né, só com o nome e depois você decide que precisão você vai usar. Tá bom? Ah, então, tudo bem? Como é que vocês vão fazer esses exercícios até aqui? O exercício 4, vocês fazem de um modo totalmente similar ao exercício 3, porque o processo, a única coisa que muda é que enquanto no exercício 3 a quantidade de bactérias aumenta, né, a quantidade em apreço aumenta, no exercício 4 a quantidade está diminuindo. Então, aqui, a meia-vida do fósforo 32 é cerca de 14 dias. Aí eu falo, inicialmente uma amostra a 6,6 gramas de fósforo 32. Aí, para você expressar a quantidade de fósforo 32 remanescente em função do instante t. Aqui, qual que é o truque? Sempre que você vai modelar por uma função exponencial, você dá a cara que essa função vai ter que ter. Né? Então, a gente sabe que sempre que eu tenho um decaimento ou um crescimento exponencial, a função vai ter que ser assim. Eu coloquei o P aqui porque P é a letra do fósforo na tabela periódica, tá? Então, aqui vai ficar um P0, quantidade inicial, vezes E. Aqui você pode escolher qualquer base, tá? Só que eu gosto de usar base E porque é mais fácil a gente calcular LN. Depois, mais para frente, quando a gente for derivar, a gente vai ver que o E simplifica muitas coisas. Então, deixa sempre na base E, que é sucesso. Então, vai ter que ser vezes E elevado a... não, turma, ó, aqui nesse caso específico, como eu estou falando de meia vida, convém usar base 2. Tá? Metade, metade, metade. Isso daqui vai auxiliar. Então, é 2 elevado a um certo, sei lá, menos b vezes t. Aí você encaixa os dados que você tem aqui aqui nessa fórmula. Então, você vai ter a quantidade remanescente no instante t, vai ser a quantidade inicial, que a gente é dada aqui, né? 6,6, vezes 2 elevado a uma constante vezes t. Agora falta determinar quem que é essa constante b aqui. Então, o que a gente faz? A gente sabe que a meia-vida é de 14 dias. Então, t está sendo medido em dias. Então, a meia-vida quer dizer o período que leva para diminuir pela metade. Então, se eu troco aqui dentro o t por 14, sobrou metade da quantidade inicial, certo? Metade de 6,6 é 3,3. Então, aqui eu tenho 3,3 é p de 14. E P de 14 é 6,6 vezes 2 elevado a menos B vezes 14. Tá bom? Então, aqui resolvendo, né, eu divido os dois membros por 6,6, aqui vai ficar meio desse lado. Vai ficar assim, meio igual a
2 a menos b vezes 14. Só que meio é 2 a menos 1. Opa, cheguei na mesma base. Como a função é injetora, ou então aplicando o logaritmo nos dois membros, logaritmo na base 2, daqui eu tiro que os expoentes têm que ser os mesmos. Então, menos 1 tem que ser igual a menos b vezes 14. Então, b tem que ser 1/14. Tudo bem? Você precisa de uns dados para calcular a constante b. A constante b ela depende da meia-vida do elemento. Então, você sempre, por exemplo, ó, se você tiver a informação de que a meia-vida é de tanto tempo, vai lá e joga na função e, de alguma forma, ó, aqui a gente nem precisou de logaritmo, né? Bastou a gente usar, porque é base 2, os dois estão na base 2. Mas sim, e para cada exemplo a gente vai ter um b. Tá? É um parâmetro ao qual a gente vai ter que... É um parâmetro que se ajusta ao fenômeno em apreço. Tá bom? E aqui, ó, o exercício, o item B, é determinar quantos dias haverá apenas 1 grama de fósforo. Então, você vai trocar o P por 1. Quer saber em que instante T você tem 1 igual a que você já fez, né? A função, a quantidade de fósforo depois de T dias vai ser 6,6 vezes 2 elevado a menos T por 14. Menos T por 14? Não, T por 14. Tá, mais T por 14. É isso, né? Não, é menos T por 14, porque aqui o B é 1 sobre 14 e na função aqui é 2 a menos B. Então aqui é vezes 2 elevado a menos T sobre 14. Então você quer saber quando é que, para qual T isso daqui é igual a 1. Aí você vem e resolve, né? Você passa dividindo por 6,6. Calcula o log na base 2, aqui não vai ter jeito, né? A gente vai ter que usar a calculadora. Aí você vai obter um número e resolve para T. Tá bom? Eu vou retificar o gabarito ainda hoje. Deve ter coisinha errada. Sempre tem alguma coisinha errada uma primeira versão, sempre tem muita coisa errada. Por isso que eu coloquei lista 3 preliminar. Tudo bem, turma? Como é que faria o 4? Ok, então aqui, ó, o 5 remonta mais à primeira parte da disciplina. Uma certa cidade tem uma população de 375 mil habitantes e está crescendo a uma taxa anual de 2,25%. Quando essa população atingirá 1 milhão de habitantes? Então, aqui a questão também é modelar o fenômeno por uma função exponencial. Tá? Aqui você pode, por exemplo, usar o mesmo raciocínio que a gente usa para deduzir o crescimento de um capital a juros, né? Então, aqui a gente pode, por exemplo, fazer o seguinte, ó. Então, ela está crescendo anualmente em proporção geométrica. Então, eu vou colocar assim, ó, a população, a quantidade de pessoas vai ser quantidade de pessoas num certo instante inicial, vezes uma certa base. Melhor eu não usar B, vai. Vou colocar... Vamos fazer assim, ó. No instante 0, eu tenho Q 0. Tá bom? No instante 1, você tem, né, depois de um ano, você tem Q de 1 é igual a Q 0 mais 0,0225 vezes Q 0. Né? A população aumentou em 2,25%, ou seja, isso é 1 mais 0,0225 vezes Q 0. Então, isso é Q de 1. E Q de 2? Q de 2 vai ser igual a Q de 1 mais 2,25%, 0,0. Professor? Pois não. Essa taxa anual de 2,25% vai sempre ser referente à população inicial, que é 0?
Não, vai ser sempre referente à população do ano anterior, Tá. tá bom? Beleza. Aí aqui ficou assim, né? Ó, o Q1, então isso daqui vai ser igual a Q1 vezes, Q, né, de 1 vezes 1 mais 0,0225. Só que Q1 eu já calculei aqui em cima. É 1 mais 0,0225 vezes Q0 vezes 1 mais 0,0225. Olha que legal, aqui já apareceu Q0 vezes 1, vírgula, já vou somar, né? 0,225 elevado a 2. Então, ó, Q no instante 2 é Q0 vezes essa base elevado a 2. Q no instante 1 é Q0 vezes esse número, 1,0225 elevado a 1. Q no instante n, né, depois de n anos, né, a gente induz que seja Q0 vezes 1,0225 elevado a n. Tá legal? Então, essa daqui seria uma função que descreve o crescimento da população, que nem a gente fez com a população do México logo no começo do ano. Do ano não, da aula. E, bom, eu quero descobrir quando é que isso vai ser igual a 1 milhão. Então, basta eu resolver essa equação aqui, ó. Quando é que isso vai ser 1 milhão? Então, eu tenho aqui Q0, né, que começa com 375 mil. Então, eu troco aqui, divido, né, passo dividindo, e calculo o logaritmo dos dois lados. Aqui você escolhe o logaritmo na sua base favorita. Tá? E aí você resolve para n. Tá legal? Sim, sim. Então, Marina, semana que vem a gente vai começar a ver uma coisa chamada topologia da reta. Algumas propriedades da reta. A gente vai definir o que é vizinhança de um ponto, o que é um ponto de acumulação, que são uma preparação do terreno para calcular limite. Tá bom? Imagina. Bom, então no mesmo espírito aqui, ó. Com o passar do tempo, a concentração sanguínea de um medicamento ministrado a animais de laboratório decresce. Concentração em partes por milhão aparece na tabela abaixo. Então aqui tem a concentração, partes por milhão, né, no sangue, e o tempo em dias. Né? No mesmo dia, concentração 853, partes por milhão. No dia 1 é 587, no dia 2 390, por aí vai, no dia 10 é 31. Aí eu coloquei aqui num gráfico de dispersão para que a gente pudesse se convencer, né, de que o fenômeno tem um comportamento exponencial. Quanto maior a concentração do medicamento no sangue, mais rápido ele é expelido. E quanto menor, mais devagar. Tá bom? Então aqui é um problema que dá para fazer desse jeito, ó. Construir um modelo matemático relacionando o nível de concentração com o tempo decorrido. Tem N jeitos de fazer. O que eu coloquei no gabarito é apenas um deles, tá? Você pode fazer que nem eu coloquei ali no gabarito, ó. Vamos ver. Cadê o gabarito? Tá aqui. Então você pode fazer que nem eu fiz aqui no gabarito, mas não quer dizer que isso daqui seja a única solução. Tem muitos jeitos de resolver, tem jeitos melhores. Então eu coloquei assim, ó. Claro que isso daqui sugere, né, que é o gráfico de uma exponencial decrescente, então ele vai ter essa carinha aqui. Lembrando, né, que C0 tem que ser positivo, porque ele é a quantidade inicial, a quantidade de medicamento tem que ser positivo. E supondo desse jeito aqui, a gente já sabe que no instante 0,853, eu coloquei a base aqui por preferência pessoal, fazendo t igual a 1, aí você usa, né, o dado que você tem, por exemplo, aqui eu usei t igual a 1, e você obtém o valor de b. Nesse caso aqui eu obtive b igual a 0,688, tá? Outro jeito que dá para vocês fazerem também
é vocês calcularem, né, para ver o que está acontecendo aqui, dividirem, né, esse por esse, esse por esse, esse por esse. Vocês vão ver que vai dar mais ou menos o mesmo resultado. Tá claro que não vai dar exatamente. Se der exatamente, suspeite que os dados sejam forjados. Tá? Dificilmente você vai encontrar algo perfeitamente tá ali. Mas assim, quando você fizer essa conta, vai dar algo em torno de 0,7. Tá? Sempre. É 587 por 853, 390 por 587. Então vai ser sempre algo em torno de 70% da quantidade anterior. Tá? O que também se refletiu na hora lá de eu fazer a minha modelagem usando E. Tá? Claro que algumas ressalvas devem ser feitas aqui. O fenômeno, a gente está fazendo um modelo para ele. Não quer dizer que ele siga exatamente a coxambra. Nossa, quanto tempo que eu não escutava essa palavra. É verdade. Então, esse fenômeno, ele segue aparentemente uma exponencial. O nosso modelo vai ser perfeitamente exponencial. Então, ele vai discrepar da realidade em algum momento. Não tem como a gente ter uma função perfeita. Depois, mais para frente, quando vocês verem cálculo ou análise numérica, vocês vão ver que tem um jeito da gente mostrar melhor possível de todas as funções exponenciais que se encaixa todos esses dados do melhor jeito possível. Um método maravilhoso inventado por esse senhorzinho aqui, ó. Não sei se vai estar focando. Ó. O Gauss. Não está focando, né? Aí, mas ele era um danadinho, por assim dizer. Porque assim, ele descobria as coisas e ele não publicava. Aí quando alguém publicava aquilo, porque tem a poligênese, né? O surgimento da mesma. Chegou a hora daquela ideia vir à luz, então ela vai vir, quer o fulano a publique, quer não. Isso aconteceu também com o cálculo. Então chegou a hora dessa ideia dos mínimos quadrados, que é um método que mais para frente vocês vão usar. Um outro, não estou lembrando se era o Lagrange Legendre, ele publicou esse método, aí veio o Gauss lá. Mas isso daí eu já tinha descoberto quando eu trabalhava lá no observatório. Quando eu trabalhava no observatório, isso daí, na verdade, eu usava como instrumento, é que eu não achei que era importante o suficiente para eu publicar. É ou não é? Né? É. Qual é o livro? O livro chama Gauss, o primeiro dos, né, o príncipe dos matemáticos em cartas e discursos. Ele é super humilde. O Gauss eu não gosto muito da personalidade dele, não. Mas então, gente, ó, aqui, então vocês vão obter, claro, uma aproximação meio grosseira. E como é comum da natureza, tem vários fenômenos envolvidos, é claro que uma exponencial não vai te dar a descrição perfeita disso daqui. Por exemplo, se você calcular de fato as razões nas quais isso está decrescendo, né, dividir cada número pelo anterior aqui da primeira linha, você vai ver que ele vai... a razão exponencial aqui é uma, a razão exponencial aqui é um pouco menor, a razão exponencial um pouco menor, então em cada trecho ela seria uma exponencial diferente para ficar melhor. Só que a gente aqui está fazendo com uma exponencial só. Tá bom? Então não se preocupe com essas pequenas discrepâncias. Aqui o nosso objetivo é uma primeira aproximação. Então, depois que vocês fizerem, né, isso daqui vocês comparam as observações com as previsões e usar o modelo para prever quando a concentração vai estar abaixo de 10 partes por milhão. Aí, aqui no gabarito tá, ó, como é que eu fiz, né? Lembrando, não é o único jeito de fazer. Vocês podem obter números diferentes dependendo do valor que vocês usarem no T aqui. Tá? Aqui eu resolvi usar o T igual a 1. Nada impede que você escolha T igual a 7. Ou T igual a 10. Tá? Então vocês podem escolher. Vai ter. Isso daqui tem uma pleiade grande de possibilidades. Aliás, eu acho que tem 10 respostas que dá para você obter usando essa tabela aqui.
Tá? Eu fiz usando o t igual a 1. Então, aqui eu cheguei nessa função, tá? E aí eu calculei, né? Fiz essa tabelinha aqui na calculadora. Então, a quantidade observada e a quantidade prevista. Notem que aqui no começo a aproximação é muito boa. Por quê? Porque eu tomei o t igual a 1 para calcular o meu b. Então, quando eu falo t igual a 1 para calcular o b, é porque eu quero que se ajuste exatamente a 1. Então, aqui ficou, né? Coincidiu no instante 0, no instante 1. No instante 2 está perto, né? 390 e 404. No instante 3 também está perto. 278 é o que eu previ. 274 é o que é. No instante 4 também, ó. 189 e 191 estão ali. No instante 5, 132 e 130. Está bem perto. No instante 6, 91 e 97. Por aí vai. Aí aqui vocês notam, né? Já começa a discrepar mais. Mas tudo bem, é um modelo que a gente tem. Não tem muito o que fazer quanto a isso. Aí o item C pede para usar o nosso modelo, o modelo que a gente criou, para prever quando o nível da concentração vai estar abaixo de 10. Então a gente vê quando é que vai ser 10, a gente sabe que a função é decrescente, então a gente sabe, ó, a partir do momento em que for 10, a concentração vai estar abaixo daquele número. E aqui, nesse meu modelo, deu depois de aproximadamente 12 horas, arredondando para cima, a concentração do medicamento vai estar abaixo de 10 partes por milhão. E essa é a lista, tá bom? Depois eu posso adicionar alguma coisa, não sei. Tranquilo, turma? Então, eu acho que por hoje é isso. Aí a gente vai fazer desse jeito de agora em diante, tá? A gente vai ver a matéria. Aí, a cada assunto completado, a gente vai dar uma olhadinha na lista de exercícios para ficar mais próximo, né? Para aproximar mais de vocês. Que bom que gostaram. Bom, estou aberto a sugestões, tá? Que bom. Coloquei exemplos aí que eu acho que vocês vão usar na vida profissional de vocês, né? Futuros biólogos, geólogos, astrônomos, oceanógrafos, tá? Eu procuro adaptar ao que eu acho que vocês vão ver. Se vocês tiverem sugestão de algum fenômeno, né, de algum tema, aí também estou aberto. Minhas notas de aula estão em eterna preparação. Sim, sim, vai tá lá gravado. Que bom. Tá certo, turma? Então, obrigado pela atenção de todos vocês, obrigado pela presença, obrigado a quem pôde ligar a câmera, a quem não pôde ligar a câmera, obrigado pela participação, tá? Por vocês tornam a aula mais dinâmica, tá bom? E qualquer coisa eu tô no e-mail lá, eu procuro responder o mais rápido possível. Eu sei que tem um e-mail lá que eu tô devendo faz um tempo, mas eu ainda vou responder. Se possível, esse fim de semana. Tá bom? Então, vou encerrar a gravação.